No candomblé, falar sobre os eguns é falar sobre a base espiritual que sustenta toda a tradição. Os eguns não são apenas os mortos, como se costuma dizer de forma superficial. Eles são os ancestrais cultuados, respeitados e reverenciados por sua ligação direta com o axé da casa e da comunidade. São os que vieram antes, que abriram caminhos, que mantiveram viva a chama da religião e que, mesmo após a morte física, continuam presentes, observando, orientando e protegendo. A relação com os eguns é uma das mais profundas e sensíveis dentro do candomblé. Ela exige respeito, preparo e consciência. Não é qualquer pessoa que pode lidar diretamente com essas energias, pois elas carregam uma força intensa, que pode tanto construir quanto desorganizar, dependendo de como são tratadas. Por isso, o culto aos eguns possui seus próprios ritos, suas próprias formas de manifestação e seus próprios responsáveis, como os Baba Egun. Cada casa de candomblé reconhece a importância dos ancestrais e dedica momentos específicos para honrá-los. Em muitas tradições, há dias e rituais próprios para o culto aos eguns, onde se oferece comida, canta-se, dança-se e reverencia-se aqueles que já partiram, mas que seguem ligados ao axé da casa. Essa ligação não é simbólica, ela é real e espiritual. É por meio dos eguns que a tradição é protegida, que a força dos mais velhos se mantém presente, que os ensinamentos ganham raiz e continuidade. Quando um filho de santo é iniciado, ele não está apenas se ligando ao orixá, mas também a toda a linhagem ancestral daquele terreiro. Isso inclui os eguns, que passam a acompanhar, orientar e, muitas vezes, testar o iniciado ao longo da caminhada. O silêncio, o respeito aos mais velhos, a obediência aos preceitos e a disciplina não são apenas exigências humanas, são exigências espirituais, observadas pelos ancestrais. O axé de uma casa não se sustenta apenas nos orixás, mas também nos seus mortos. São os eguns que carregam a memória dos que fundaram e sustentaram aquele espaço sagrado. Quando uma obrigação é feita corretamente, quando um cântico é entoado com verdade, quando um preceito é respeitado com fé, os eguns reconhecem e fortalecem a energia daquele ato. Por outro lado, quando há desrespeito, quebra de tradição ou vaidade excessiva, eles também se manifestam, muitas vezes trazendo desequilíbrios que só podem ser resolvidos com humildade e reparação. O culto aos eguns, portanto, um lembrete constante de que a vida espiritual no candomblé não começa nem termina com o corpo físico. É um ciclo que continua além da morte, e que exige responsabilidade daqueles que permanecem vivos. Por isso, o zelador que compreende a importância dos eguns cuida com zelo da história da casa, preserva os ensinamentos dos mais velhos, respeita os ritos e mantém viva a memória dos que vieram antes. Ele sabe que é essa memória que sustenta o axé e que garante a continuidade da tradição. Em muitas casas de candomblé, os eguns têm locais específicos de culto, separados dos espaços dedicados aos orixás. Essa separação não é por desvalorização, mas por respeito às naturezas distintas das forças espirituais envolvidas. Enquanto os orixás se manifestam na vida, nos elementos e nos sentimentos, os eguns pertencem ao mundo dos mortos e à ancestralidade. Cada um possui seu domínio, suas formas de atuação e sua maneira de se relacionar com os vivos. Misturar essas energias de forma descuidada pode trazer consequências sérias. Existem também momentos específicos para a manifestação dos eguns, como as festas de Egum, que ocorrem principalmente entre os povos de origem nagô. Nesses rituais, figuras mascaradas representam os ancestrais, e sua presença impõe silêncio, reverência e disciplina. Quando um Egum entra em cena, todos sabem que não se trata de uma encenação. Aquela é uma força ancestral viva, que vem cobrar, orientar ou proteger. É comum que mensagens sejam passadas por meio desses rituais, trazendo conselhos ou alertas à comunidade. O poder dos eguns não se manifesta apenas nos grandes rituais. Ele está presente no dia a dia do terreiro. Um ebó feito com desatenção, uma obrigação realizada sem a devida firmeza, uma palavra dita com desrespeito aos mais velhos, tudo isso pode gerar desequilíbrios que os eguns percebem e reagem. Por isso, muitos problemas que surgem dentro de uma casa só podem ser resolvidos com uma consulta espiritual que leve em conta a relação com os ancestrais. Em momentos de dificuldade, os eguns podem se manifestar através de sonhos, intuições ou mesmo por meio dos jogos divinatórios.
Quando o babalorixá ou a ialorixá joga os búzios, muitas vezes os sinais que aparecem não vêm apenas do orixá, mas também dos ancestrais. Eles mostram que algo precisa ser corrigido, que uma tradição está sendo esquecida ou que alguém precisa ser lembrado com mais frequência. É importante entender que o culto aos eguns não é um ritual de tristeza, nem uma relação baseada no medo. Muito pelo contrário. É um culto de respeito, de honra e de profunda gratidão. Reverenciar os ancestrais é reconhecer que só estamos aqui porque outros vieram antes, abriram caminhos, enfrentaram dificuldades e mantiveram viva a fé. Cada oferenda, cada canto, cada silêncio diante dos eguns é um ato de continuidade. É como dizer: eu reconheço o que vocês fizeram e assumo o compromisso de seguir cuidando disso. A presença dos eguns também ensina sobre limites e humildade. Nem tudo pode ser feito, nem tudo deve ser dito, nem tudo precisa ser exposto. Há segredos que pertencem aos mortos e que só são revelados quando o iniciado está preparado para compreender. Essa reserva é sinal de sabedoria, pois protege o axé e preserva a força do que é sagrado. O zelador que conhece essa dinâmica sabe o momento certo de falar, de calar e de ouvir. Ele aprende com os vivos e com os mortos, pois entende que o terreiro é um espaço onde o tempo e a vida se entrelaçam. O respeito pelos eguns começa com a lembrança e se fortalece com a prática. Em muitas casas, é comum que se mantenha um livro ou registro oral dos ancestrais da casa, nomes, datas, histórias, feitos. Esses registros não são apenas uma formalidade. São formas de manter viva a presença daqueles que construíram o terreiro, mesmo que já tenham partido. Quando se fala o nome de um babalorixá ou de uma ialorixá já falecidos com reverência, quando se lembra de suas palavras e de seus conselhos, o axé deles se manifesta novamente no espaço sagrado. Essa memória viva é fundamental para a identidade da casa. Cada terreiro carrega uma linhagem, uma raiz, um tronco ancestral que não pode ser quebrado. O filho de santo que conhece essa raiz se fortalece espiritualmente, porque entende que não está sozinho. Ele caminha amparado por forças que o antecedem, e sua missão é dar continuidade a esse legado. É por isso que se diz que no candomblé ninguém se faz sozinho. Sempre há alguém que veio antes, sempre há um axé que já foi derramado, sempre há um caminho que já foi trilhado. Além disso, o culto aos eguns nos ensina sobre responsabilidade. Tudo o que se faz dentro de um terreiro deixa marcas espirituais. Um ato impensado, uma quebra de tradição, uma falta de respeito aos fundamentos pode gerar consequências que ultrapassam o tempo. Da mesma forma, um gesto de reverência, uma oferenda feita com fé, um ritual cumprido com seriedade também reverberam positivamente no axé da casa. Os eguns observam, reconhecem e respondem a essas atitudes. Para o zelador, manter uma boa relação com os eguns é essencial para a saúde espiritual do terreiro. Isso exige vigilância constante, humildade e sabedoria. Não basta repetir ritos sem entender o seu sentido. É preciso sentir a presença dos ancestrais, perceber os sinais e agir com consciência. Muitos zeladores aprendem, com o tempo, a reconhecer quando um egum está pedindo atenção, quando algo precisa ser lembrado ou corrigido. Esses sinais são sutis, mas quem cultiva o silêncio e a escuta espiritual sabe reconhecê-los. O culto aos eguns é também um gesto de esperança. Ele mostra que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma nova forma de existência. Os ancestrais continuam presentes, e sua força é um pilar para aqueles que seguem vivos. Reverenciá-los é também afirmar a continuidade da fé, do axé e da tradição. É uma forma de dizer: o que começou lá atrás ainda vive aqui. Assim, cada filho de santo é chamado a honrar seus mortos, a cuidar da memória da casa, a respeitar os caminhos traçados pelos antigos. É dessa relação de respeito e cuidado que nasce a verdadeira força espiritual do terreiro. Os eguns são mais do que lembranças, são parte ativa do axé que sustenta cada obrigação, cada canto e cada vida dedicada ao candomblé.